Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil, abraçando a você que está em Uberaba, Uberlândia, no Triângulo Mineiro, Ipatinga, no Vale do Aço, Governador Valadares, na região leste de Minas, Juiz de Fora, na Zona da Mata, e na região metropolitana, Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima, Sabará. Todo mundo ligado aqui no canal Viver Brasil, 527 Claro HD, 9 Claro Analógico. Não está em nenhuma dessas cidades? Tem problema não. Você está acompanhando a gente por um vídeo que alguém enviou, gostou do assunto? Acesse a gente lá no youtube.com/canal Viver Brasil, faça a inscrição no canal, receba todos os conteúdos e a programação ao vivo você acompanha também aqui no youtube.com/canal Viver Brasil. Estou recebendo hoje o Feliciano Abreu, que é diretor do site Mercado Mineiro, ele que é economista, está aqui falando para a gente das pesquisas de carne. Feliciano, você falou uma coisa interessante, né? Estava pensando aqui enquanto rodava o intervalo, né? Que a gente é carnívoro mesmo, né? O mineiro, toda culinária nossa é frango com quiabo, né? Aí é uma costelinha com um outro elemento ali, ou seja, a gente é carnívoro, mas ao mesmo tempo que o mineiro ele tem essa questão toda, as cozinheiras que a gente tem, os cozinheiros de qualidade, eles são bastante criativos, né? A turma, hoje a dona de casa que está nos acompanhando, pega ali um bife de acém, faz ele bonitinho e ele fica com um aspecto, um sabor interessante que dá ali para fazer uma frente com contrafilé. E aí por aí eu estou dando esse exemplo, mas são vários os outros. Hoje, a pessoa para se alimentar e ter uma proteína rica, ela está tendo que ter uma criatividade muito grande, né, para buscar essa proteína para a mesa. Agora, esse cenário, pela sua experiência de tantos anos fazendo a pesquisa de carnes, e você citou que está entrando até novos elementos na pesquisa, tanto que a gente está buscando criatividade. Isso vai, uma hora, passar? A gente tem aí uma possibilidade de agora com o milho, tendo uma safra do milho, aí a gente tem uma dificuldade hoje com o frango. Será que a carne de frango pode ter uma queda? Qual que é o prognóstico econômico que a gente tem no que diz respeito às carnes? Então, Fabiano, na hora que você começou a falar isso, me veio aquela época da hiperinflação, em que a maior economia que a gente via era da dona de casa mesmo, né? Nessas trocas, substituições, criatividades na mesa. Isso é muito bom porque aquela geração aprendeu a fazer economia na marra, né, devido à inflação. Agora, essa geração nova, não. A gente tem um longo prazo, isso preocupa também, né? A geração aí que compra tudo pronto, né? Então, ela vai ter maior dificuldade de fazer, a não ser que já tenha um legado dos próprios familiares. Quanto à questão de previsão, olha, nós estamos num momento muito difícil de previsão. Eu espero profundamente que eu esteja errado quando eu faço minhas previsões. Por quê? Porque eu não desejo que isso aconteça. Mas, infelizmente, o longo prazo que a gente tem vivido nos aumentos de preço de alimentação nos assusta, principalmente na carne, porque o arroz já cedeu um pouco, o óleo de soja já cedeu um pouco, né? Agora, a carne, de jeito nenhum, a carne vem subindo, aumentos em cima de aumentos. Até o combustível está caindo, você imagina. Né? Então, assim, a carne, tomara que eu esteja errado, mas eu não sou pessimista. As pessoas acham que às vezes é pessimista. Não é, mas a gente tem fatores que é o seguinte: o Brasil está despontando como grande exportador e se consolidando cada vez mais, principalmente no segmento de proteína. Então, como você falou, na hora que a gente tem uma superprodução de milho e até mesmo de soja, a gente pensa, poxa, então a gente vai ter uma oferta maior da alimentação dos animais, né, tanto da ave como até mesmo da vaca, do boi, né, que para fazer silagem, ração, usa-se muito milho. Mas só que o que acontece? Isso gera um custo de produção menor e gera uma margem de lucro maior para o pecuarista, para o avicultor, para o suinocultor. Então, tomara que a gente ganhe em escala, em produção também, para que o mercado externo se dê por satisfeito. Não é que a gente tem que abandonar o mercado externo, não, porque a gente gera receita para o país, gera imposto, gera crescimento no setor agrícola. Mas eu falei aí com você num programa que eu tive a honra de participar. Não entra na minha cabeça um Brasil, com a força que ele tem agrícola, pessoas fazerem fila para comprar osso. Né? O pé de frango, quando era vendido, era 99 centavos.
né? Então a gente está falando aqui que o pé de frango chegou o quilo a R$ 10,99, né? Ou seja, Uhum. então é complicado. Então, isso não entra na minha cabeça, tem que ter o equilíbrio. A população tem que Uhum. se alimentar bem para produzir bem e produzir cada vez mais, porque o excedente a gente exporta. É isso que a gente aprende na economia. Eu não estou falando de viés político nenhum, pelo amor de Deus, estou falando de economia, né? Nós temos Exato. que ter carne na mesa, né? Arroz, feijão, verduras, legumes. Aí sim, ok, vamos produzir mais, exportar, que os gringos estão comprando e pagando bem. Aí nós vamos vender muito bem e todo mundo ser feliz. Agora não dá, é para só eles do lado de fora serem felizes e a gente aqui ficar roendo o osso, né? Isso não entra na minha cabeça em matéria de economia, de princípios básicos da sobrevivência, né? E no Entendeu? caso do pé de, e no caso do pé de galinha, roendo o osso, literalmente, né? Porque a gente está vivendo aí um caos muito grande. Feliciano, desde o início do ano, em todos os nossos papos, sejam os papos gravados, sejam os papos em que a gente conversou ali no corredor ali da Itatiaia, quando você vai lá e nós nos encontramos lá, e em outras ocasiões, a gente está sempre falando de um produto que está em voga, né? É o leite que começou a ter uma quedinha agora, né? Assim, estou percebendo aos poucos que o leite está perdendo, mas está muito em cima ainda né? O preço está muito alto. E aí a gente está falando de substituições que não estão muito legais, né? Porque a turma começa a substituir por o falso leite, então, na verdade, aí não está levando É. nutriente para a criança e tudo mais. É, e aí a gente está falando também de cortes que às vezes alimentam muito bem, mas são cortes, às vezes, como uma salsicha, que não é tão saudável como um outro corte, né? Que a gente possa consumir no dia a dia. É, eu acho que a gente está vivendo um momento, Feliciano, que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Ou seja, você não consegue ter paz mesmo, né? Porque quem está comprando a salsicha, por exemplo, não está comprando o alimento mais saudável do mundo, longe disso, né? Exatamente, você falou tudo. A gente está falando para tampar buraco da alimentação, comer salsicha. Nada contra você comer um cachorro quente uma vez ou outra, mas você substituir a proteína, a principal proteína, por salsicha, isso aí a gente não precisa ser nutricionista, que elas realmente entendem bastante, eles também, que são Uhum, especializados, sabem o tanto que fazem mal. Isso comendo a longo prazo, né? E o que vai gerar de prejuízo para a saúde da população? Né? Essa falta de uhum, proteína ou uma proteína que não que tem muitas vezes mais corante, mais química do que, né, propriamente um alimento saudável. Então, são esses problemas que a gente se depara, né? Agora, como você falou, se correr, o bicho pega, né? Se ficar, né, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, essas coisas todas que a gente fica aqui trabalhando com preços e uhum, desorientado até, porque não está fácil. As coisas deram uma melhorada, mas eu vou te dar um exemplo aqui do que eu falei na própria carne bovina, quando você me disse aí que o leite está caindo de preço e está. Como que o uhum, leite cai de preço no período de seca? Nunca aconteceu isso. Por que está uhum, acontecendo agora? Porque ele bateu no teto que o consumidor não consegue mais pagar. Né? O consumidor, simplesmente, a gente viu várias matérias aí de mães colocando água num leite que não é leite, né? O leite já está ali todo misturado ali com inúmeras coisas. Não é o leite da fazenda que a gente tira no pé da vaca. Então, você uhum, já imaginou isso aí? Ainda diluindo um pouco de água para alimentar uma família? Então, as pessoas já não estão uhum, comprando leite, principalmente a classe mais pobre. Então, isso aí dá um efeito reverso aí no atravessador, tá? Não é nem para o produtor, porque o uhum, produtor, principalmente o de leite, nós sabemos o tanto que ele sofre e o tanto que ele é mal remunerado pelo leite, né? Mas uhum, quando a gente chega, porque a gente faz essas pesquisas, muitas vezes o produtor fala assim: você sabe quanto que custa para produzir um litro de leite? E eu sei porque meus familiares têm fazenda, por isso que eu uhum, comungo do mesmo problema deles e sei da dificuldade, né? Nós temos sempre um atravessador. Inclusive o nosso medo de inflação, quem viveu aquela época sabia que a inflação não estava no produtor e nem no consumidor, estava nos atravessadores que ficaram milionários, né? Porque você comprava a uhum. prazo e vendia à vista, aquela confusão toda e ganhava nos juros exorbitantes que tem. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse momento, sabe, Fabiano? A gente tem que, na verdade, o ideal seria que
que o consumidor pudesse comprar diretamente da feira, né, da fazenda, né, sem atravessadores, que é um produto de melhor qualidade, um produto feito com carinho e com preço justo, que estava todo mundo bem. Agora, o problema é que isso aí, no mundo atual é muito difícil de acontecer, né? Feliciano, para a gente encerrar aqui o nosso papo, sempre muito bom, mas a gente precisa encerrar aqui o programa. Você falou agora, né, da questão da carne, bem no início do segundo bloco aqui, sobre as pessoas buscarem ali o próprio supermercado para fazer a compra da carne, né? As boutiques, de repente, uma peça ou outra para dar aquele charme no churrasco, aquela peça interessante, mas o grosso mesmo do churrasco, talvez, né, no mercado. Agora, essa coisa que eu percebo aí com o consumidor mesmo, eu que tenho a oportunidade de rodar essa cidade por causa do trabalho, então estou num bairro, estou em outro, eu percebo uma coisa, um fenômeno que eu não sei se é o que sempre aconteceu em Belo Horizonte, mas não existe mais aquela coisa de preço de periferia e preço de Zona Sul, não, né? Você acha preços bons na Zona Sul e acha preços horrorosos na periferia, né? Também. Exatamente, exatamente. Por quê? Porque você normalmente na Zona Sul você tem um preço de oportunidade e um produto ali que está de repente apto para o consumo, próximo do vencimento e não está saindo bem na determinada loja e que o gerente tem que vender. Então ele baixa o seu preço. E muitas vezes na periferia acontece de produtos até um pouco mais sofisticados, porque a população não tem dinheiro para comprar, aquele produto vai ficando próximo do prazo de validade. Então isso acontece também. E ambos os locais, Zona Sul, periferia, sempre tem falta de informação. É aquela coisa, né? Será que está barato? Será que está caro? Então, o que você falou é uma grande dica. A gente não pode ter preconceito com lugar nenhum de achar o produto mais barato nem o mais caro. Você vê o custo da oportunidade, né, que a gente fala. Você tem que estar atento o tempo todo, procurando, se informando dos preços médios, da evolução do mercado. Por que a gente fala isso? Porque a gente tem certeza de que quando você valoriza seu dinheiro na hora da compra, sua vida é melhor. Né? Porque o salário, cada vez está mais difícil aumentar ele, as empresas estão com dificuldades. Né? Então, a partir do momento do que você ganha, você valoriza mais na hora da compra, ou seja, pesquisando o preço, comprando somente o necessário, indo várias vezes nos estabelecimentos, é muito melhor. É o que eu falei também no início, a comodidade sai muito caro em momento de inflação, sabe? Aquela coisa de você fazer a grande compra no supermercado, aí você fica livre para o mês. Ok, é muito confortante, mas é caro. Você pode estar comprando sempre um produto bem mais caro do que praticado no mercado. Pois é, Feliciano, e quando a gente fala dessa questão, né, da pessoa pesquisar periferia, Zona Sul, porque você tem aquele advogado que às vezes mora na Zona Sul, mas está ali na periferia para resolver alguma coisa, dá uma entradinha no supermercado, dá uma olhada no preço, aquela empregada doméstica que está nos acompanhando agora, que de repente mora, né, na região oeste da capital, por exemplo, onde tem ali, né, uma área que a gente imagina que pode ter preços mais baratos, mas dá uma entradinha também no supermercado da Zona Sul, quem sabe aquele feijão que você está comprando está mais barato lá perto da sua patroa do que perto da sua casa, ou seja, é pesquisar. Feliciano, obrigado, viu? Até a próxima e obrigado aí pela parceria de sempre. Estamos à disposição, Fabiano, é só chamar, a gente vai se adaptando aí de acordo com o momento. E para mim é um prazer muito grande falar com vocês. Um grande abraço. Abraço e abraço a você também que está aqui comigo no canal V Brasil. A gente volta numa próxima edição com mais um Economia. E agora, tchau!